Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais uma live de terça-feira com o Simplifique com a TCD em dicas do ponto VG4. Semana passada falamos sobre o ponto VC4 e essa semana vamos falar do ponto VG4. Boa noite, Ângela. Se você puder, por favor, soltar coraçõezinhos, porque assim o Instagram, o pessoal vê que eu tô ao vivo, porque o Instagram tá me boicotando um pouco, não tá marcando. Sejam todos bem-vindos, vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar, para que o pessoal veja que eu tô online, né? Obrigada. Vamos aguardar um pouquinho. E para ver se o pessoal entra. Então, nós demos algumas dicas maravilhosas. Enquanto isso, eu vou recapitulando. Algumas dicas maravilhosas do ponto VC4. Boa noite, Rocio. E o ponto VC4, recapitulando, ele não tá aparecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Paciência, né? Eu até deixei o recado lá no Instagram para entrarem direto na minha página, porque o Instagram não tá me marcando. Então, nós demos a dica do ponto VC4 e nós falamos que o ponto VC4 a gente trata a ansiedade. Aí eu também dei uma dica que nós falamos sobre o ponto VC6, onde nós tratamos depressão, e o ponto VC5, onde nós trabalhamos endometriose e problemas relacionados com a mãe. E o ponto P7 problemas relacionados com o pai. Quem não assistiu, está aqui no Instagram e está no meu YouTube, no Simplifique com a TCD da semana passada. Bem, não tá aparecendo ainda, né? Paciência, vamos lá. Vamos começar. E aí o pessoal vê na gravação. Então, hoje, como eu falei do ponto VC4, que eu uso muito para mulheres, mas também uso para a parte masculina, eu uso mais o ponto VG4 para parte masculina, mas uso também para o feminino e vocês vão entender o porquê. O ponto VG4, ou vaso governador 4, também conhecido como Minmen, porta da vitalidade, é um ponto crucial de acupuntura localizado na linha média da coluna entre as vértebras lombares L2 e L3, na altura da cintura, sendo vital para fortalecer os rins, a energia vital, o Jing, e o fogo ministerial, tratando a lombalgia, a fadiga, promovendo a vitalidade geral. Para quem não sabe localizar o ponto VG4, você pega a cintura do paciente e fecha com a mão e desliza a mão e você vai cair no ponto VG4, que é um ponto principal, e depois eu vou mostrar para vocês, boa noite a quem está entrando,
é um ponto muito importante da medicina tradicional chinesa. Como eu acabei de falar, ele é a porta da vitalidade e a energia vital em que você pega do seu pai e da sua mãe. Você já nasce com essa energia. Ela não aumenta e não diminui. Dizem que não diminui, mas tem alguns pontos que diminui sim, tá? Não vamos entrar aqui, aí qualquer hora, se vocês quiserem, eu falo. Então, assim, elas ficam entre esse ponto fica entre L2 e L3 na região lombar. E eu dei uma live mais ou menos sobre esse ponto que eu vou comentar com vocês. Lembra que eu falei que ele é um ponto de energia vital, certo? Então, eu não sei se tá aparecendo aqui, ó. Ó, ele fica aqui, tá? Ele fica aqui. E o que nós temos aqui do lado do ponto VG4? Os dois rins. Eu vou colocar essa imagem nos meus stories, porque essa imagem é linda. E eu vou contar para vocês o porquê que ela é linda. Quando o espermatozoide fura o óvulo e ele entra dentro do óvulo, ele forma duas células, tá? E esse ponto é chamado de Minmen. Bem aqui no meinho, ele é chamado de Minmen, a porta da vitalidade. E é aqui que entra a energia do pai e a energia da mãe na medicina tradicional chinesa. Está aqui a energia dos dois, a energia vital do pai e da mãe fica aqui no ponto Minmen, que é o ponto VG4. E do lado nós temos o quê? Que eu acabei de mostrar. O rim. Por isso, nós precisamos cuidar muito do nosso rim. Eu vou sair um pouquinho fora do assunto de agora. Ponta Grossa, hoje de manhã, estava a 14 graus. Com um vento impressionante. Agora, nós estamos com 19 graus e um vento muito forte. E eu subi gelada do meu consultório. Eu moro em cima do meu consultório. Gente, o que eu tive que fazer? Eu tive que tomar um banho quente, colocar água quente na minha nuca e água quente nas minhas costas. Eu não posso deixar o meu rim esfriar. E também fiz na minha perna e nos meus pés que estavam gelados. É uma dica para vocês, porque de 30 graus baixar para 14, ninguém merece. Então, vocês precisam estar com a imunidade lá em cima. Só dando um adendo para vocês. Cuidem do rim de vocês. Tem muita coisa ainda para falar. Quais as funções e indicações do ponto VG4 na medicina tradicional chinesa? Fortalece os rins, é a porta da vida, fundamental para a energia dos rins e a essência vital, que é o Jing. Tonifica o Yang, ativa o fogo vital, o fogo ministerial, que sustentam as funções do corpo. Mas vejam bem, eles não vão te dar o Jing, porque o Jing você já nasceu com ele. Mas, para você não perder, fortalece a região lombar,
relaxa os músculos e os paravertebrais. Relaxa os paravertebrais. Combate a fadiga crônica associada à fraqueza dos rins e baixa vitalidade. Melhora a circulação, aumenta a circulação na região. Em resumo, o VG4, o Minmen, é um ponto de grande importância. Lembra que nós estamos falando aqui as dicas de acupuntura nos pontos mais importantes. E eu acho esse um dos pontos mais importantes. De grande importância para restaurar e manter a energia e a vitalidade do corpo, sendo um motor da vida, e é frequentemente usado em conjunto com outros pontos para tratar deficiências e dores. Boa noite a todos que estão entrando. Esse ponto é frequentemente usado em tratamentos com acupuntura para fraqueza, dor lombar, problemas relacionados ao yin-yang dos rins, como frialdade, impotência e enurese, distúrbios reprodutivos e menstruais, apoio equilíbrio energético profundo ao sistema renal, essencial ao corpo. O VG4 é considerado um dos pontos que conectam a energia dos rins com funções vitais amplas, servindo como um poço de energia que pode ser estimulado para restaurar o equilíbrio e o vigor dos nossos pacientes e nosso também. Professora, como que você trabalha o VG4 em você? Eu trabalho na Coriô. Assim como o VC4, eu consigo trabalhar na frente. Boa noite, todos que estão entrando. O VG4 eu consigo trabalhar aqui, tá? O que eu gostaria de falar muito para vocês agora, eu queria que vocês vissem essa imagem novamente, tá? Ponto VG4, o que tem do lado? O rim, que é o que eu falei para vocês, que a hora que o espermatozoide entra no óvulo, ele se reproduz em 2. E o Minmen é o VG4, que é o portão da vida. Olha, é isso aqui, ó, que eu acabei de falar. Ponto VG4 tá aqui, eu vou passar nos stories para vocês. Mas o que eu tenho ao lado do ponto VG4? Ali ele não fala dos paravertebrais. 1,5, ou seja, 2 dedos do ponto VG4, eu tenho o ponto B23, que ele é relacionado ao rim, a parte órgão do rim. O órgão rim. Presta atenção. É um ponto crucial do meridiano da bexiga, localizado nas costas, próximo à região lombar, fundamental para tonificar o rim, ou Shen, tratar deficiência do rim, dores lombares, fortalecer a energia e melhorar a vitalidade, sendo frequentemente usado com agulhamento mais profundo, moxa-bustão para aquecer e nutrir o rim, segundo a medicina tradicional chinesa. O ponto B23 chama-se Shen Shu. Agora presta atenção. Mais 1,5 ao lado do ponto B23, ou seja, 3 tsuns, que dá 4 dedos. 4 dedos ao lado do VG4, 2 dedos ao lado do VG4 eu tenho B23 e 4 dedos ao lado do VG4 eu tenho o B52. Lembra que eu falei para vocês que o ponto B23 relacionado ao órgão rim
E o ponto P23 é relacionado ao rim, mas a parte emocional. Então, cada ponto na coluna, 1,5, 2 dedos, por exemplo, do B13, eu tenho pulmão, não tenho? Então, eu tenho órgão pulmão e eu tenho o emocional do pulmão. E aqui eu tenho o emocional do rim. Então, sempre 4 dedos do lado da coluna, nós vamos tratar o órgão, 2 dedos, e 4 dedos a emoção desse órgão. Eu amo tratar VG4, B23 e B52. E tá aqui para vocês. Ai, deixa eu pôr mais perto. VG4, B23 e B52. 2 dedos, 4 dedos, que é o B52, onde eu trato o emocional do rim. Qual é o emocional do rim? Medo, pânico, pavor. Isso que nós estávamos falando agora há pouco, Ângela, sobre os medos. Então, é muito... Ah, a sua dor? Maravilha. Então, é muito lindo se trabalhar com esses 3 pontos. Ai, professora, mas eu não coloco agulha. E o cristal fica onde? E a hora que você coloca um cristal, você vai colocar 5 cristais. E para cada um você vai dar a intenção referente a esse ponto. E podemos, na aurícula, fazer o quê? Chamei rim simpático. Eu fecho o nosso tratamento do ponto VG4. Certo? E os nossos alunos sabem que o rim é medo e nós temos a suprarrenal, que é pânico. Quem enraiza as emoções no corpo? A suprarrenal. Por isso, quando nós fazemos o ciclo Shen dos órgãos, fazendo ele rodar, eu coloco sempre o ponto da suprarrenal para tirar essas emoções de dentro. Tá? Boa noite. Boa noite, Ellen. Então, gente, a hora que eu falei que eu ia dar sobre o VG4, eu me lembrei dessa foto maravilhosa, né? Que é linda. Aqui mostra exatamente, né, aquilo que eu expliquei já numa live antiga e explicando para vocês agora. Isso é muito importante. A hora que vocês forem fazer uma dessensibilização no paciente de vocês, fazendo uma harmonização, dos órgãos. Por isso que eu pedi para colocar o ponto suprarrenal. E onde está o suprarrenal? Pertinho do VG4. E ali enraiza todo o emocional das pessoas. Então, estamos unindo a TCD, a técnica Coraza para dor, a aurícula da TCD, para vocês na live. Para quem é nosso aluno, entende tudo isso que eu comentei com vocês, né? Certo, Ângela? Certo, Rocinho? Então,
Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Se eu souber responder. Tem pontos que eu adoro tratar, porque entra junto com a TCD, né? E nós temos uma TCD também, uma medida da TCD, que é do rim, levando no VC, para todos os problemas renais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, é no emocional que as doenças são produzidas. Sim, além disso, Ângela, as dores, onde ficam as dores, tanto físicas quanto emocionais, nos paravertebrais. E que são nos pontos Ruatô. Pode fazer mocho assim. Fica nos pontos Ruatô. Então, tipo assim, lembra que eu falei 2 dedos, o ponto B23, 4 dedos, o ponto B52, e meio dedo, um dedinho, que é meio tsum, são os pontos Ruatô. Deixa eu tentar pegar uma caneta aqui e desenhar aqui para mostrar para vocês. E aí, nos paravertebrais, acho que já tem até uma linha aqui. E nesses paravertebrais é onde fica deixa eu ver se eu fiz certo. Fiz sim. Olha, vamos lá. Ó, 2 dedos é um tsum e meio, é o ponto B23. Mais 2 dedos, o B52. Meio tsum aqui do ladinho, pode ser do lado de cá também, né? É dos dois lados. São os pontos Ruatô que nós chamamos. E é nesses pontos Ruatô que tem todas as dores físicas e emocionais. Então, vocês viram a linha, né? Tudo explicado agora, certo? É muito interessante fazer mocha no ponto VG4 e no ponto VC4 e VG4, tá? É muito bom, tá bom? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A live vai ficar gravada. Ângela tá falando aqui. É uma coisa que a gente precisa evitar de dizer. É a minha dor. É uma dica, tá? Dizer essa dor que não é minha tem que ser curada. Essa dor não é minha e precisa ser curada. Sim, isso mesmo. Tá? Temos alguém de fundo latindo. Ah, eu falo, né? Eu canso de dizer a minha pedra no rim. Não é a minha pedra no rim, é a pedra que está no rim. E a gente tem essa mania, né? É isso aí. A gente tem essa mania. E nós temos um coro de fundo lá no meu quarto. É isso aí, Rocio. Eles adotam as dores, né? Eu vou colocar nos meus stories essas 2 gravuras, tá? Para vocês quiserem salvar. Salvem, porque essa foto é muito linda. É muito linda. E ela tem tudo a ver com a live de hoje. Tá? E aí?
Mais algum comentário? Querem falar alguma coisa? Ah, obrigada, Ângela, de você chamar o pessoal para mim. Eu já tinha chamado, mas eu acho que o pessoal vai ter que entrar no meu Instagram e clicar na minha foto para poder entrar. Isso. Eu vou colocar nos meus stories, ou se vocês quiserem, eu posso colocar no Instagram para vocês, tá? Beleza? Então, acho que é isso aí, pessoal. Um beijo no coração de vocês e não esqueçam, uma coisa que eu falei no início, tem mais gente aqui agora, essa energia de quando o óvulo entra, quando o espermatozoide, entra no óvulo e forma o Min-Men, que tá aqui, é a energia vital que você nasce com ela. Essa energia vital você nasce com ela, porque é a energia do pai e da mãe. Você já tem ela para toda a sua vida. Isso você não aumenta. Isso vai sendo tirado ou decaindo à medida que passa o tempo, tá? Eu sou de uma época em que os meus professores antigos, bem antigos, que vieram da China, eles falam que existe uma técnica que tira o Jing, que diminui o Jing, que diminui a energia ancestral. Embora hoje é uma briga entre aspas, que não existe isso, né? Mas eu e o professor Eduardo Brasil acreditamos nessa técnica, tanto que eu não uso e não vou falar o nome aqui, porque eu não quero problema comigo, né? E eu fui num curso no SEATA e o professor Eduardo Brasil estava atrás de mim e ele falou assim para mim: eu não sei como que eles conseguem fazer tudo isso. Eu falei: pois é, Eduardo. Eu também sou do teu tempo e eu respeito muito isso, né? Então, a energia tá ali. Não vamos tirar, tá? E não tem como colocar, mas vamos manter, certo? Ângela, e se não acreditar, faz constelação familiar comigo. Aí a Ângela faz constelação familiar maravilhosa, maravilhosa. Constelação da Ângela é maravilhosa. Só entrar, ó, Terapias Vibra Luz e marquem uma sessão de constelação familiar. Tá? É isso aí. Então, um beijo no coração de todos. Quinta-feira, nós temos o nosso Café com a TCD, onde nós respondemos dúvidas dos nossos seguidores e também fazemos os nossos tratamentos online. Tá? Faz tempo que nós não fazemos os nossos tratamentos online. E aí, o que aconteceu sábado? Vamos lá. Sábado eu recebi uma mensagem de uma paciente minha que ela encerrou a acupuntura em outubro. E ela passou uma mensagem para mim falando o seguinte, que ela estava fazendo o tratamento para engravidar. Ela encerrou a acupuntura em outubro e em novembro ela engravidou. Eu fiquei muito feliz, porque ela falou que ela tinha muita endometriose e que os ovários dela estavam meio que unidos
e que a acupuntura separou eles. E a única coisa que a médica fez, tem um nome de exame, não vou lembrar agora, ela injetou na última e na penúltima sessão da acupuntura, ela injetou antibiótico dentro da trompa dela. E eram 3 sessões para injetar esse antibiótico. E ela sofreu muito e a acupuntura conseguiu segurar isso. E nisso, ela engravidou. Não precisou mais as 2 sessões. Só que ela tava com muita, e eu tratei muito ela de muita dor de cabeça. E ela nunca mais teve dor de cabeça. E aí começaram as dores de cabeça e o enjoo. E eu chamei ela aqui e fiz os cristais online nela para dor de cabeça. Em 5 minutos zerou. E em 7 minutos zerou o enjoo também. Então, é muito lindo os nossos tratamentos online. É maravilhoso, tá? Um beijo no coração de todos. Opa, que Deus abençoe. E até quinta-feira. Tchau!